Olá, meu nome é Juliana, eu sou aluna de mestrado da Rede Proficiandi, do Polo da Universidade Federal de Sergipe. Minha orientadora é a professora doutora Lavínia Teixeira Machado, e o nosso projeto possui como tema o racismo ambiental na pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade no centro-sul do estado de Sergipe. Vamos começar nossa conversa falando um pouco sobre o racismo ambiental. Dentre as modalidades de racismo já conhecidas, o racismo ambiental se refere à discriminação que atinge os povos mais pobres e os ecossistemas. No Brasil, essa discriminação ela ultrapassa o preconceito racial, impondo a pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade um contexto de exclusão social e econômica. A luta pelos direitos humanos no país tem crescido bastante, como, por exemplo, a luta das pessoas com deficiência, a luta por igualdade racial. No entanto, ainda é possível observar a escassez de políticas públicas que possam realmente efetivar os direitos dessas pessoas. De acordo com o último censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, no Brasil, 23,9% da população entrevistada apresentou algum tipo de deficiência. A maior concentração dessa população está entre aqueles que se identificaram como pretos e amarelos, representando 27%, e 65,9% possuem renda entre 0 e 1 salário mínimo. Ainda de acordo com o censo demográfico do IBGE, a maior concentração desses indivíduos está na região Nordeste, representando 26,6% da população total. E Lagarto, o município que será estudado nesse projeto de pesquisa, possui uma população de pessoas com deficiência que chega ao número de 30% da população total do município, superando assim as médias, tanto do Nordeste quanto do Brasil. O PER relata que as pessoas com deficiência possuem a necessidade maior de acesso aos serviços de saúde. No entanto, é possível observar uma baixa cobertura de serviços especializados em reabilitação em quase todo o mundo. No contexto atual da pandemia do Covid-19, Santos traz algumas reflexões sobre as pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade, mais especificamente aqueles que habitam bairros informais e sem infraestrutura. No que se refere como essas pessoas elas poderão cumprir as normas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde para a prevenção de transmissão do vírus, visto que muitas dessas pessoas, como relata a ONU Habitat, mais especificamente 25% da população mundial que vive nesses bairros informais, não possui acesso a saneamento básico nem a água encanada, dificultando assim que elas sigam as orientações recomendadas pelos órgãos. Em relação às pessoas com deficiência, Santos ainda relata que elas são vítimas de um tipo de dominação que vai além do colonialismo do patriarcado, que é o capacitismo, sendo esta a forma como a sociedade discrimina, não permitindo e não possibilitando que essas pessoas tenham acesso igualitário a serviços de saúde, à educação, a trabalho, não permitindo que essas pessoas tenham um acesso justo à sociedade. Dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos na Assembleia Geral das Nações Unidas estão uma promoção de uma vida saudável e bem-estar para todos, uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além da redução de desigualdades dentro dos países e entre eles. Dessa forma, diante do alto índice de pessoas com deficiência no município de Lagarto, já relatado anteriormente, torna-se de fundamental importância estudar a influência do racismo ambiental na rotina das pessoas com deficiência que residem nos arredores do lixão do município, no que se refere ao acesso aos serviços de saúde, assistência social, educação, trabalho, além das condições de mobilidade e acessibilidade. Dessa forma, foi estabelecido como objetivo geral analisar os impactos socioambientais do racismo ambiental na rotina diária de pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade. Diante do objetivo geral, foram estabelecidos os objetivos específicos, como verificar as condições de moradia, infraestrutura e acessibilidade, avaliar o grau de escolaridade, o acesso à educação e a participação social das pessoas com deficiência que residem na região, analisar as condições de transportes públicos disponibilizados para essas comunidades, analisar o acesso a serviços públicos de reabilitação e demais serviços de saúde, avaliar os impactos socioambientais ocasionados pela pandemia do Covid-19 e verificar as oportunidades de trabalho disponibilizadas pelo município para essas pessoas com deficiência. Em relação ao produto didático ou técnico gerado com a pesquisa,
O mestrado profissional, ele traz essa proposta de intervenção com base na realidade identificada. Dessa forma, como produtos, nós temos a proposta de documentário, que será realizado com base nos registros fotográficos realizados na região estudada, assim como em filmagens de entrevistas realizadas com as pessoas com deficiências que residem no local. Também será desenvolvido um blog interativo, que terá como primeira publicação esse documentário, e as publicações subsequentes serão geradas através de sugestões enviadas por estudantes de escolas, institutos, universidades, de forma a estimular a importância da discussão no meio acadêmico sobre as temáticas abordadas. Também será desenvolvida uma cartilha com linguagem simples e concisa a respeito dos direitos das pessoas com deficiência, de forma a levar mais informações para essas pessoas, possibilitando assim que elas possam batalhar mais pelos seus direitos garantidos por lei. Essa pesquisa possui um caráter exploratório descritivo e abordagem qualitativa e quantitativa. Para a sistematização da proposta, será realizada uma capacitação dos agentes comunitários de saúde, para que estes possam identificar as pessoas com deficiência que residem na região estudada. Diante da identificação dessas pessoas, serão realizadas visitas para a aplicação dos questionários nas residências das pessoas com deficiência, além da realização de entrevistas filmadas, mediante autorização por escrito destas e dos seus responsáveis, bem como também serão realizados os registros fotográficos da infraestrutura da região. Dentre os resultados esperados estão o diagnóstico situacional acerca da influência do racismo ambiental na rotina da pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade, a realização de comparações com as estatísticas nacionais e internacionais sobre a inclusão social da pessoa com deficiência, de forma a propor um melhor planejamento das ações de saúde. Aqui estão algumas referências utilizadas nessa apresentação. E eu deixo aqui a minha gratidão a todos que estão assistindo essa apresentação. Deixo também os meus contatos para aqueles que queiram fomentar ainda mais a discussão sobre as temáticas abordadas. E desejo a todos vocês um ótimo seminário e que aproveitem bastante todas as palestras.